Gravar. Agora sim, bem-vindos todos nessa nossa live dessa noite especial que eu senti de trazer, né? Hoje é um dia muito poderoso, muito forte, e estamos nesse momento. Boa noite, Pedro. Tudo bem com você? Bem-vindo, Boa Letícia. noite, obrigado. E nós vamos hoje nos conectarmos com um tema que muitas pessoas podem é, confundir com a energia do poder que nós estamos acostumados, né? Que é o poder sobre aquilo que exerce o domínio, né? E o fascínio das pessoas, né? A palavra poder, ela por si só já é bastante forte, né? E esse tema eu trago ele hoje assim com muita alegria. Mas antes da gente começar, a gente vai respirar, né? A gente vai se conectar, né, com as batidas do nosso coração, que é um momento em que nós estamos em sintonia com a nossa própria essência. Então eu convido que vocês fechem os olhos e comecem a prestar atenção naquilo que vocês trazem dentro de você, né? Que nós carregamos aqui dentro de nós uma força, e é sobre essa força espiritual, material, que nós vamos conversar nessa noite. É uma força invisível que comanda tudo, né? Em nós e tudo que existe à nossa volta. Então eu convido que vocês estejam agora dentro dessa força interior, né? Através das batidas do nosso coração e sentindo essa energia. Sentindo agora que essa energia se conecta com a planta dos nossos pés e com a rede cristalina do planeta, que nos envolve em sua energia, em sua força, em sua potência. E eu quero que você agora, ainda de olhos fechados, responda a si mesmo no seu íntimo, no seu coração, o quanto de si, o quanto de você mesma você tem posse. Já parou para se perguntar realmente que parte sua decide o que é bom e o que não é para a sua vida? Você ouve a si mesmo quantas vezes ao dia? Então fechem os olhos e se pergunte: quantas vezes ao dia eu ouço a minha intuição? Eu ouço aquilo que vem de dentro do meu coração. Que força me move nesse momento? Qual é a força que está por trás de tudo o que existe? E que se não fosse a existência dessa força exatamente como ela é, do coração batendo exatamente do jeito que ele bate, sem que nós tenhamos o menor controle, nós não temos o menor poder sobre a forma como o nosso coração funciona.
E é através dessa força e desse poder que nós estamos aqui, nesse momento, podendo compartilhar dessa grande comunidade que é a vida, né? A vida de todos nós, a vida de todos os seres. Então, assim, o que que é o poder pessoal? Muitas pessoas se perguntam nesse momento, né? O que que é essa força, essa energia que corresponde ao poder pessoal? É a força que nos capacita internamente a lidar com todos os acontecimentos da nossa vida, da nossa existência. Muitas vezes nós nos colocamos diante de fatos e de situações que não temos, o domínio sobre aquilo que está se apresentando para nós. Muitas vezes são situações adversas, são situações, desafiadoras, né? Situações que nos colocam diante da nossa própria, vamos dizer assim, de tudo aquilo que nós, acreditamos, de tudo aquilo que nós confiamos. E o poder pessoal é aquilo que nos capacita a lidar com a nossa própria verdade, agir de acordo com a nossa própria verdade, refletindo aquilo que é de mais nobre e mais verdadeiro. É a força que nos dá a resistência e a conexão com o sagrado. Então, para que nós possamos nessa noite sentir, ao invés de apenas ouvir, eu vou convidar vocês a um processo de meditação para se conectar com essa energia poderosa, essa força que está além da nossa compreensão. E quando muitas vezes nós queremos controlar a partir da nossa mente racional e concreta o que precisa ser feito realmente, existe algo por trás que nos coloca em uma outra direção e que muda completamente os nossos planos. O poder pessoal, na verdade, é uma frequência que nos conecta ao poder divino. Ele não é o poder da mente racional, ele não é o poder que está relacionado àquilo que a gente apenas deseja que aconteça, né? Mas ele parte de um lugar onde a nossa vontade, ela está unificada à vontade divina. É algo muito mais profundo e que muitas vezes nós entregamos esse poder para outras pessoas e permitimos que outras pessoas tomem posse desse poder. E é sobre isso, né? É sobre essa permissão que muitas vezes a gente dá para que outras pessoas decidam o que é melhor ou não a respeito dos nossos caminhos, tá? Então eu vou conduzir aqui um processo de meditação para que vocês possam sentir, né, através dessa transmissão aqui, sobre o que nós vamos conversar essa noite, sobre que tema é esse, né? Então, de olhos fechados e de pés bem plantados ali no chão, vamos permitindo agora um aprofundamento dentro do nosso próprio corpo físico e sentindo as frequências e as vibrações que emanam deste corpo. Procure sintonizar agora dentro do seu coração um ponto brilhante que se expande como se fosse um fio, um raio iridescente
que vai intensamente se expandindo em todas as direções. É como se fosse o próprio sol dentro do seu ser. Sinta esse sol, esse ponto brilhante que vai expandindo a sua energia e te conecta com a fonte da vida, a fonte que é eterna dentro de você. Vá se conectando com a fonte. Existe um poder aí. Cada vez que você mergulha dentro dessa fonte, o seu poder se renova, como se a sua própria força física fosse renovada, o seu corpo emocional fosse expandido e curado, o seu corpo mental passa a vivenciar o silêncio profundo. Vá sentindo agora o seu corpo mental, os seus pensamentos entrarem num silêncio. E você começa a ouvir todos os sons à sua volta, prestando atenção apenas na sua respiração. E essa respiração agora vai crescendo e expandindo juntamente com esses raios. E agora você vai sentindo um feixe vertical que atravessa os seus pés e atravessa a sua cabeça, que vai ativando nesse momento algo que talvez você ainda não tivesse se comunicado, ainda não tivesse se conectado. E vá sentindo esse ponto expandindo, entrando nesse silêncio. E uma espiral começa a surgir na intersecção desses dois pontos. Essa espiral ela vai tanto para um lado quanto para um outro, como se fossem dois movimentos, um concêntrico, um para dentro e um para fora. E vai sentindo esse movimento dessa espiral que tanto expande quanto converge para o centro. E você vai se conectando com a fonte central. Vá sentindo a sua energia se expandindo ainda mais. Muito bem. Vá se conectando com essa frequência, com essa energia que vai expandindo.
conectando mãos, pés, coração e a cabeça. Toda energia que provém da fonte pode trazer algum estranhamento para a nossa mente racional. E muitas vezes a nossa percepção, ela não consegue mensurar o que a experiência está realmente, aqui a experiência realmente está nos conduzindo. Então, eu vou falar sobre como você acessa o seu poder pessoal, que na verdade, né, a conexão entre o que é você aqui e agora na matéria e algo que vai muito além de você, né? É a força de ser quem você é na essência, é a força de ser e se expressar exatamente como você foi criado, desde a origem, né? Desde o primeiro átomo, semente da criação que deu origem a você. E nós viajamos muitas e milhares né, de anos-luz, para que nós possamos chegar a nos sintonizarmos com essa frequência da forma como ela realmente tem a sua potência. É muito complexo falar sobre o poder pessoal, na verdade, né? Eu, é, como uma temática assim que precisa ser vivenciada, na verdade. É um processo onde nós vivenciamos a, é, a conexão com essa energia. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho de uma reflexão. Então, é a nossa força interior que nos capacita a encarar as situações e os acontecimentos da vida sem nos quebrar, né? Muitas vezes nós passamos pelas experiências e as experiências elas podem gerar muitos resultados, muitos sentimentos, emoções, pensamentos. E em algumas situações, diante das adversidades, nós podemos simplesmente, é, através, a partir da nossa experiência humana, né, não suportar aquela situação. Então, o poder pessoal, ele nos dá a condição de atravessar essas situações, pois ele reflete aquilo que é de mais verdadeiro dentro de nós. Ele não é força ou resistência. O poder pessoal é conexão, que foi o que nós fizemos agora. Quando você não depende mais de uma aprovação externa para se valorizar internamente. O poder pessoal, ele reflete o amor e a sabedoria e reconhece a fragilidade e a vulnerabilidade como parte de tudo o que existe. Quando estamos de posse do nosso poder pessoal, não tememos a rejeição e o abandono, a traição, a calúnia, a humilhação, pois atravessamos os acontecimentos com flexibilidade e o entendimento de que não é sobre o que o outro faz, mas como reagimos a isso. Então, eu trouxe essa reflexão aqui para que a gente pudesse adentrar a esse tema para quem for ver essa live, né, no futuro aqui, quem for participar desse momento.
e receber isso como uma dádiva, né? Quando nós realmente acessamos um pouco do nosso poder pessoal, nós estamos de posse de uma energia muito importante para a nossa existência. Porque assim, passa a não depender mais daquilo que vem de fora e você passa a viver aquilo que está dentro de você. Simplesmente faz o que precisa ser feito, porque é o certo naquele momento para você. Então você não fica mais à mercê daquilo que as outras pessoas escolhem fazer ou escolhem reagir, a forma como as pessoas escolhem reagir a respeito do que você traz é totalmente assim, como eu posso dizer, não, a gente não reage mais, né? Nós aprendemos a ser proativos, não esperando mais o desafio chegar, pois a gente se antecipa, simplesmente age com coragem, com ousadia, com destreza, com determinação diante do que se apresenta. O poder pessoal também mostra a nossa capacidade de sermos resilientes, né? Essa palavra, ela é bastante conhecida, talvez pouco compreendida, mas ela é diferente da resistência. A resistência, ela fala muito de um processo de força. A resiliência, ela fala de um movimento de suportar a pressão quando ela acontece. E quando a pressão ela é retirada, você retorna ao seu estado natural. Então, a resiliência ela te permite viver de uma forma mais plena, mesmo diante dos piores acontecimentos. Então, o poder pessoal, ele nos dá clareza sobre aquilo que nós precisamos realizar, nosso propósito. Ele nos dá a força para poder realizar o nosso propósito. E aqui, nesse nosso encontro, né, eu estou convidando vocês a olharem um pouco para isso, tá? Talvez assim, eu não tenha me aprofundado tanto nesse assunto, mas eu convido vocês a estarem sempre presentes para que a gente possa, né, falar sobre essas questões e a partir do momento que você sente a energia que está, vamos dizer assim, disponível para você, a cada instante você possa realizar aquilo que você veio realizar aqui na Terra. Então eu agradeço, né, a presença para quem esteve presente, quem vai assistir essa live, né? E que o poder possa chegar, o poder pessoal possa ser desperto, né, no seu coração. Muito obrigada.